Motorista de caminhão, fique atento à decisão do STF de 2023. Você sabia que você tem direito às horas extras, mesmo naquele tempo de espera ou naquele tempo de intervalo com o caminhão em movimento? Pois é, eu vou te explicar tudo a respeito disso nesse vídeo de hoje. A lei dos caminhoneiros, aquela lei lá de 2015, já exigia que na profissão de motorista de transporte rodoviário de cargas, você deveria sempre registrar a sua jornada, seja através de um cartão de ponto físico, manual, ou por biometria, ponto eletrônico, ou por diários de bordo, ok? Mas muitos patrões, muitos empregadores, muitas transportadoras não colocaram, não implementaram isso na prática, não exigiam isso do caminhoneiro, mas controlavam por outros formatos, por exemplo, rastreamento por GPS. O STF, nossa Suprema Corte, em junho de 2023, declarou inconstitucionais 11 pontos da Lei dos Caminhoneiros, que tratam sobre a jornada de trabalho, descanso e essa divisão dos intervalos dos motoristas de caminhão. Com essa decisão, o que vocês precisam entender? O principal, o tempo que o motorista permanece esperando carga, descarga do caminhão, o tempo gasto, por exemplo, esperando o local de entrega abrir ou a fila de caminhões andar para poder carregar, descarregar, a fiscalização da mercadoria nas barreiras fiscais, alfândegas e as movimentações necessárias de veículo, tudo isso que seria o tempo de espera anterior lá da lei dos caminhoneiros, passam a ser considerados como jornada de trabalho. E deve sim o tempo de espera gerar direito às horas extras com um adicional mínimo de 50%. Horas extras com reflexos em 13º, férias, fundo de garantia. Então você precisa entender isso. Tempo de espera, tempo ali esperando para carregar e descarregar o caminhão, tempo esperando na alfândega, precisa sim ser considerado como jornada de trabalho. Essa foi a primeira grande alteração por esse julgamento do STF. Sobre o intervalo interjornada, aquele intervalo de 11 horas de um dia para o outro, ele podia ser dividido. Então aquele caminhoneiro poderia descansar algumas horas, depois complementar. Hoje não pode mais, ok? Então você como caminhoneiro tem direito de parar de dirigir o caminhão, de descarregar, de carregar, parar, descansar por 11 horas e voltar a trabalhar no dia seguinte após essas 11 horas. Se isso for desrespeitado pela transportadora, pelo seu patrão, você deve receber essa quantidade de horas a menos, abaixo dessas 11 horas, como horas extras. Vou dar um exemplo. Você, motorista de caminhão, dirigiu até as 10 da noite, parou para descansar e no dia seguinte retomou às 6 da manhã. Você descansou então por 8 horas, 2 horas até meia-noite, mais 6 horas. Você tem direito a 3 horas extras por conta da supressão do seu intervalo interjornadas, ok? Então você pode pedir essas horas extras por não ter usufruído das 11 horas do intervalo interjornada, de uma jornada para outra, ok? A lei dos caminhoneiros de 2015 também previa que o descanso semanal do motorista, que realiza viagens de longa distância superior a 7 dias, poderia ser fracionado, dividido. Hoje não pode mais, então ele tem direito a um descanso semanal remunerado, a um dia inteiro de descanso, ok? Outra situação, o motorista poderia descansar enquanto um outro motorista que revezasse com ele estivesse dirigindo o caminhão. Hoje ainda pode descansar, mas esse período não será considerado como descanso. Esse período será considerado como uma jornada à disposição do empregador. Então, mesmo que você tenha um motorista para revezar ali a direção do caminhão, você descansa ali no caminhão, muitas vezes em condições bem difíceis de realmente descansar, você tem direito a pedir essas horas como extras, porque aquele período não foi considerado como descanso por essa decisão do ano passado, de 2023, ok? Então, resumindo, o que mudou nessa lei dos caminhoneiros após a decisão do STF de 2023? A partir dessa decisão, o motorista receberá pelas horas extras trabalhadas, mesmo estando na fila de espera para carga, descarga ou para outra situação qualquer. Ele vai receber pelas horas à disposição do empregador e, se passar de 8 horas diárias, as horas extras com adicional. Ele recebia antes 30%, hoje ele recebe a hora inteira e se passar de 8 horas com adicional, ok?
O motorista ainda deve ter 11 horas de intervalo entre uma jornada num dia e a outra jornada no dia seguinte. Se ele não tiver as 11 horas, ele vai receber a diferença como hora extra. E o motorista não poderá descansar com o motorista em movimento, mesmo que esteja revezando na direção com outro motorista do caminhão. E receberá também pelas horas à disposição e sempre que passar de 8 horas, receberá como horas extras com os adicionais e com todos os reflexos. Gostou desse conteúdo? Então se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com todo amigo caminhoneiro que precisa saber dessas informações.